A todos meus amigos e amigas que acompanham essas pequenas reflexões sobre uma frase, um pensamento de São João da Cruz, para compreender como nós devemos crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida humana. São João da Cruz é um nômade de Deus, é um peregrino da esperança. E nós sabemos que quando ele visitava as monjas, fazia o retiro, e muitas vezes as pessoas no fim do retiro lhe pediam: Padre, deixe um pensamento para nós. Padre, deixe uma ideia para nós. E São João da Cruz escrevia um pequeno pensamento. Todos esses pensamentos, depois da sua morte, foram reunidos naquilo que se chama palavra de luz e amor. E tem um pensamento muito importante, que é o pensamento 149, aonde São João da Cruz diz: fale de maneira que ninguém se ofenda, sobre coisa que todos possam vir a saber. É muito importante isto. Fale na maneira tal que ninguém se ofenda. Muitas vezes as nossas palavras são amargas, são duras, as nossas críticas são destruidoras, não respeitam a dignidade dos outros, e tudo isto não ajuda a viver a paz, a construir a paz. Mas também São João da Cruz completa esse conselho dizendo: e fale de coisa que não tenha medo se os outros sabem, não é? Aquele segredinho, aquele segredo, aquelas coisas que nós que refazemos, mas fazemos no escondido, que ninguém deve saber. Já o Evangelho nos diz que tudo aquilo que é escondido será manifesto, e será gritado dos telhados das casas, não é? Então, esse pensamento de São João da Cruz, para mim, pessoalmente, me ajuda muito. Quando falamos, que as nossas palavras não ofendam, mas sejam palavras que animam, que encorajam. E mesmo quando somos chamados a corrigir, podemos fazê-lo em tantas maneiras boas. Lembro quando era um menino que estava doente, tinha o óleo de merluzzo, não é? Que era muito amargo, era E minha mãe sabia que eu gostava muito de doce. Ela colocava muito açúcar, e eu tomava aquele remédio com muita alegria, não é? Assim faz Deus conosco. Deus nos corrige, não com a vara, mas com doçura e com ternura. Assim também nós devemos fazer a mesma coisa, nesse caminho que nos leva a reconhecer que nós somos pecadores, mas que o nosso pecado não pode destruir a misericórdia e o amor. Então, tenhamos cuidado neste mês a sermos atentos às palavras que pronunciamos, para que nenhuma palavra fere ou destrua a amizade, a dignidade dos outros, a boa fama dos outros, não é? Então, principalmente, diria, São João da Cruz não tinha WhatsApp, porque naquele tempo ainda não tinha inventado o WhatsApp, internet, telefone celular, não tinha, não é? Mas quando a gente lê as cartas dele, aquelas poucas que temos, ou lê os livros dele, nunca encontramos palavra contra ninguém, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Ele fala do caminho espiritual, nesse caminho espiritual, aonde nós temos somente uma palavra, que é a palavra de Cristo Jesus. Ele, o Senhor, que também no Evangelho, Jesus sempre corrige com ternura, mesmo quando levanta a voz contra os fariseus, contra aquele que recusa a palavra de Deus, não faz para destruí-lo, mas que para, escutando a verdade, se converta à verdade. Meus amigos e minhas amigas, o número 149 dos ditos de luz e amor, seja de São João da Cruz, seja para nós uma luz que se acende no nosso caminho. Não fale coisa que os outros possam ficar ofendidos, e fale aquilo que todos podem saber e ouvir a saber. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João da Cruz. Se você gostou desta reflexão, passe para os outros, porque o bem não podemos retê-lo para nós, devemos passá-lo para os outros. Seja feliz.